A avaliação de desempenho é um tema constante nas organizações, pois ela necessita dessa avaliação para saber como está o desempenho das pessoas em todos os momentos, para que possa adquirir e manter a sua competitividade. É um excelente meio para a organização localizar problemas de supervisão, de integração de pessoas na empresa, adequação ao cargo, carência de treinamentos, resolver problemas de qualidade do trabalho e qualidade de vida. Pode ser realizada de diferentes formas, a partir de uma autoavaliação da pessoa, do gerente, do próprio indivíduo juntamente com o seu gerente, pela equipe de trabalho, por todos os relacionados à empresa em uma avaliação de 360 graus, como uma avaliação para cima, por uma comissão de avaliação de desempenho ou pelo próprio órgão dos recursos humanos. Tem como principais objetivos justificar as recompensas dadas, como aumentos e promoções, dar retroação para as pessoas fazerem correções e não andar às cegas na empresa, dar subsídio para identificar o desenvolvimento dos colaboradores e seus pontos fortes e fracos, melhorar o relacionamento entre as pessoas, identificar qual é a percepção das pessoas em relação aos seus colegas, saber o potencial de desenvolvimento das pessoas, contribuindo para os programas de sucessão de carreira e para auxiliar no aconselhamento dos funcionários para poder melhor orientá-los. Os principais métodos tradicionais de avaliação de desempenho são as escalas gráficas, que avaliam o desempenho das pessoas por meio de fatores previamente definidos e graduados, como produção, qualidade, cooperação, criatividade. A pesquisa de campo, que requer entrevistas entre um especialista com os gerentes de linha, para em conjunto avaliarem o desempenho dos funcionários. Escolha forçada. São utilizados blocos de frases descritivas que focalizam determinados aspectos do comportamento das pessoas. O avaliador, então, deve escolher a frase que mais representa o desempenho do funcionário e a frase que mais se distancia dele. Métodos de incidentes críticos. Esse método baseia-se nas características extremas que representam desempenhos altamente positivos de sucesso ou altamente negativos de fracasso, a fim de avaliar pontos fortes e fracos dos funcionários. Listas de verificação, baseado em uma relação de fatores de avaliação a serem considerados, um checklist, em uma avaliação basicamente quantitativa. Comparação binária, é a comparação entre pares. Autoavaliação, ideal ser utilizado em conjunto com outros para enriquecer esse momento de avaliação. As principais críticas aos métodos tradicionais de avaliação de desempenho são que estes apresentam características ultrapassadas e negativas. Geralmente são burocratizados, rotineiros e repetitivos e tratam as pessoas como padronizadas. São autocontidos pelo fato da avaliação funcionar como um fim e não como um meio. Atualmente são utilizados métodos mais modernos de avaliação de desempenho nas organizações, com avaliação 360 graus. Trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. Assim, participam da avaliação o superior, os colegas e pares, os subordinados, os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as pessoas que giram em torno do avaliado, com uma abrangência de 360 graus. Outro método mais atual é a avaliação participativa por objetivos. Ela é composta das seguintes premissas. Primeiro, faça a formulação de objetivos consensuais. Esses objetivos são formulados em conjunto entre o colaborador e o gerente e não são impostos. Existe assim o comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente formulados, que é uma condição sine qua non para esse sistema. Existe a negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos e meios necessários para o alcance dos objetivos, pois sem recursos e meios os objetivos tornam-se quimeras. Os recursos podem ser materiais, humanos e investimentos pessoais em treinamento e desenvolvimento do avaliado. Quanto ao desempenho, constitui a estratégia pessoal escolhida pelo indivíduo para alcançar os objetivos pretendidos. Ele deve ser determinado, em conjunto com o gerente.
O gerente, assim, proporciona orientação em vez de comando. Constante monitoração dos resultados e comparação com os objetivos formulados. Será a fase de verificação dos custos e benefícios envolvidos no processo, a fim de fornecer uma ideia clara do andamento das coisas e do esforço do avaliado. Ocorre então a retroação intensiva e contínua avaliação conjunta, onde muita informação de retorno e suporte de comunicação são necessárias. O avaliado precisa ter uma clara percepção e noção de como está caminhando para avaliar o seu esforço e os resultados alcançados. Existem alguns erros e distorções que devem ser cuidados na avaliação de desempenho. O efeito halo, generalizações. É o efeito de nivelar o julgamento de uma pessoa por cima ou por baixo. O avaliador generaliza um aspecto do desempenho bom ou ruim e aplica para todos os quesitos, generalizando-os. Leniência. O avaliador apresenta-se pouco rigoroso na avaliação, atribuindo geralmente notas muito altas nos itens avaliados por minimizar os erros do avaliado. Excesso de rigor. O avaliador apresenta-se muito rigoroso na avaliação, atribuindo geralmente notas muito baixas nos itens avaliados, por maximizar os erros do avaliado. Obstáculos políticos. São entraves relacionados à distorção das informações por interesses políticos, na busca da manutenção de uma boa imagem própria ou do setor, por exemplo. Tendência central. O avaliador não assume valores extremos na avaliação, por medo de prejudicar os fracos e assumir a responsabilidade pelos excelentes, marcando sempre valores medianos para não se comprometer. Recenticidade ou falta de memória. O avaliador se atém apenas aos últimos acontecimentos e a avaliação fica viciada, pois as situações recentes de erros ou acertos interferem exageradamente na avaliação. Congelada ou força do hábito. O avaliador mantém o mesmo padrão de avaliação, avaliando o funcionário do mesmo jeito e com os mesmos conceitos em todas as avaliações. Falta de técnica. O avaliador age apenas pelo bom senso, por desconhecer as técnicas de avaliação e as técnicas utilizadas na rotina de trabalho dos funcionários avaliados. Desvalorização da avaliação. O avaliador não considera a avaliação importante e a desvaloriza. Essa atitude compromete a fidedignidade das notas e dos resultados do processo avaliativo. Unilateralidade. O avaliador valoriza aspectos que apenas ele julga importante, dando atenção a esses itens na avaliação. A falsidade. O avaliador distorce ou oculta propositalmente dados sobre o julgamento do avaliado, objetivando favorecê-lo ou prejudicá-lo. Projeção, subjetividade. O avaliador projeta ao avaliado, qualidades e defeitos que são próprios dele mesmo, o avaliador.